Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse vídeo, eu gostaria de tratar sobre alguns assuntos da nossa atualidade política brasileira. A situação do jornalista Augusto Nunes, que foi afastado dos quadros da Jovem Pan, e alguns políticos da jovem direita brasileira que já articulam, antes mesmo da diplomação e da posse, o possível impeachment do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Peço que você deixe o seu gostei nesse vídeo e compartilhe com amigos, familiares e admiradores. Vamos ao vídeo. O jornalista Augusto Nunes, da rádio Jovem Pan, ele se desligou da emissora de maneira amistosa. Não houve nenhum problema, não houve nenhuma disputa nesse desligamento. O que houve foi apenas uma interveniência do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral em determinações para que a Jovem Pan coloque na sua programação a afirmação de que Lula é inocente, quando na verdade todos sabemos que ele foi condenado em 3 instâncias do Poder Judiciário brasileiro e que a partir do ano de 2019 começou uma articulação no próprio Supremo para retirá-lo da cadeia com o fim da prisão em segunda instância e em 2021 com a anulação de todas as suas condenações a partir do ministro Fachin e depois confirmado no plenário do próprio Supremo Tribunal Federal, onde já se havia confirmado a sua condenação. A Jovem Pan aceitou, né? Logicamente não podia fazer outra coisa, a empresa tem que fazer, porque foi determinado pela instância máxima da justiça eleitoral no nosso país. Mas o jornalista Augusto Nunes disse que não faria. Eu não vou me submeter a isso, eu não vou absolutamente desdizer aquilo que eu afirmei. Ele, uma semana antes, havia dito que Lula é um ladrão condenado e que o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais superiores, inclusive a Corte Máxima do país, haviam se transformado num puxadinho do PT. Outro jornalista que também fez afirmação semelhante foi o jornalista Guilherme Fiuza e a comentarista Ana Paula Henkel. Até o presente momento, temos conhecimento apenas da atitude do Guilherme Fiuza. Aliás, da atitude do Augusto Nunes, né? O Augusto Nunes foi chamado pela direção da Jovem Pan já na segunda-feira, no The Day After, o dia depois da eleição, não é? Chamado para conversar com os diretores da rádio Jovem Pan. E ali foi pedido a ele, foi solicitado a ele que fizesse a leitura de uma nota dizendo que Lula é inocente. No que o Augusto prontamente refutou, disse: olha, eu não vou absolutamente me submeter a isso, eu não vou dizer que Lula é inocente, eu sei que ele não é e todos nós sabemos que ele não é. O que houve ali foi um excesso de formalidade, foi uma exacerbação do formalismo, conforme já foi colocado pelo próprio Luiz Fux, agora em junho, ainda na condição de presidente do Supremo Tribunal Federal, numa palestra para empreendedores no estado do Pará. Ele colocou, aliás, o Tribunal de Contas do estado do Pará, e ele colocou ali que houve um excesso de formalismo, mas nós não poderíamos jamais esquecer da Lava Jato, do Mensalão, do Petrolão, dos cerca de 200 bilhões de reais que foram desviados ao erário nos governos do PT, de que o PT deixou de construir hospitais que seriam estratégicos no combate agora a essa pandemia do Covid, que aconteceu recentemente no mundo inteiro, para construir estádios e fazer Olimpíadas, fazer Copa do Mundo. Tudo isso foi colocado pelo Luiz Fux. E a Jovem Pan fez a apresentação da proposta ao Augusto Nunes, ele se recusou, então foi feito o distrato, né? Eles tinham um contrato com uma empresa, que é a Lauda Comunicações Limitada, do jornalista Augusto Nunes, e aí foi feito esse distrato, né? Foi feito o encerramento do contrato com a Jovem Pan, ele se retira da Jovem Pan, mas se retira sem mágoa, se retira sem nenhum problema, deixando abertas as portas para voltar a qualquer momento. E espera-se que ele volte, né? Porque o programa jornalístico, os programas jornalísticos da Jovem Pan têm hoje a cara do Augusto Nunes, direto ao ponto, os pingos nos is, e todos aqueles que ele apresentou até mesmo em caráter extraordinário, as coberturas extraordinárias que ele apresentou. Mas eu queria falar também nesse vídeo sobre uma situação que está sendo empreendida por 3 jovens lideranças da direita brasileira. Citar aqui o caso do Fernando Holliday, que é vereador em São Paulo, ele foi candidato a deputado federal, mas não conseguiu se eleger.
mas permanece como vereador em São Paulo e vai disputar as próximas eleições como vereador. É uma figura nacional hoje da direita brasileira. Ele deixou o MBL, o Movimento Brasil Livre, porque o Movimento Brasil Livre não quis desvincular a sua imagem dessa questão de independência, de não aceitar nenhum lado, né? Eu queria, de qualquer modo, manter essa postura de não votar nem no Bolsonaro, nem no Lula. E aí o Holliday disse, não, vou votar no Bolsonaro, e votou no Bolsonaro para presidente da República. Bom, o Holliday, ele defende que o governo do Lula seja monitorado, fiscalizado a partir do primeiro momento. Aliás, antes mesmo dele tomar posse, já na montagem do seu ministério, já deve ser questionado, já deve ser colocado, por exemplo, no momento em que ele colocar elementos que já foram condenados junto, eu não sei nem qual é o sentido que tem nisso, né? Porque o Lula já é o próprio condenado. Mas um elemento como José Dirceu, se for integrar o ministério, e fala-se que ele poder, mas o José Dirceu é condenado, o José Dirceu, inclusive, tem que voltar para a cadeia, já houve determinação do Superior Tribunal de Justiça, ele não poderia ser ministro nessas condições, a não ser se houvesse a descondenação nos moldes semelhantes ao que aconteceu com Lula. Aí ele poderia, porque se o próprio Lula pode ser presidente, por que o José Dirceu, que também é condenado, não pode ser ministro? Entendeu? Faz sentido. E o Holliday disse, olha, temos que fiscalizar imediatamente, porque não se pode permitir que os erros do passado voltem a contaminar a gestão pública do Brasil. Nós temos ainda o André Fernandes, lá do estado do Ceará. Antes eu quero falar do Nicolas Ferreira, que foi o deputado federal mais votado do Brasil, do PL. O Nicolas Ferreira diz o seguinte, que não se deve também dar 1 minuto de descanso, que ele não vai ter 1 minuto de trégua. Todos os seus passos serão vigiados e monitorados como deve ser, aliás, né? É o artigo 37 da Constituição Federal que diz que tem que haver transparência. Eles até, os órgãos de controle, colocam como limpe, não é? A questão da licitude, a questão da transparência, a questão da economicidade, tudo isso é colocado no artigo 37 da Constituição Federal Brasileira. E o Nicolas Ferreira disse, olha, não vai ter sossego, não podemos dar sossego, não podemos dar trégua, não podemos dar espaço para que volte o sistema de roubo que contaminou a gestão pública do Brasil nos governos do PT. Porque corrupção, pessoal, sempre houve corrupção na gestão pública brasileira. Há quem diga que isso faz parte do setor público, vem desde o período colonial. Agora, do jeito que foi praticado no PT, aí não tem parelha, aí não tem igual. Enquanto você tinha desvios de verbas que poderiam ser tranquilamente combatidos pelos órgãos de fiscalização e controle pela própria justiça brasileira, nos governos do PT, você infiltrou e aparelhou a tal ponto o Estado brasileiro que todas as verbas são insuficientes para tanta roubalheira. Eu posso citar aqui o caso do Estado do Piauí, em que tudo hoje que mantém o Estado são empréstimos. E mesmo assim, as ações que são propostas a serem realizadas com esses empréstimos não são feitas. E não tem absolutamente nada. Por que não tem absolutamente nada? Será que os órgãos de fiscalização, de controle, será que o Ministério Público, o que será que acontece com tudo isso? Não tem a condição efetiva de combater tantos desmandos, tantas incongruências, inconsequências e incompetências? É um caso a se pensar. Mas tem o André Fernandes, que eu até comecei a falar. O André Fernandes foi o deputado federal mais votado do estado do Ceará. Ele já tinha sido o deputado estadual mais votado em 2018 e agora se candidatou a deputado federal, foi novamente eleito e eleito agora com uma grande margem de votos, tá, pessoal? E nessa eleição dele, ele coloca o seguinte, agora depois da eleição do Lula, no segundo turno, que deve-se, inclusive, já a partir do primeiro dia, tratar sobre o impedimento do senhor Lula. Porque no entender do André Fernandes, o Lula jamais poderia ter sido candidato. E sendo candidato, jamais poderia ter sido eleito. E por quê? Exatamente por conta das suas condenações junto ao Poder Judiciário, em face dos desvios de aproximadamente 200 bilhões de reais, que foi o que se viu nos escândalos do Petrolão e das estatais nos governos, no governo final Lula e nos governos Dilma Rousseff, que inclusive foi impeachmentada por conta das pedaladas fiscais. E as pedaladas fiscais compreendem 60 bilhões de reais. Então nós teríamos aí desvarios no erário
de aproximadamente 260 bilhões de reais nas gestões do PT, apenas com os escândalos do Petrolão e das pedaladas fiscais da senhora Dilma Rousseff, que, a propósito, comemorou. Chegou a hora de voltarmos ao poder, disse ela numa ligação para Lula, logo depois do resultado da infame eleição que nós tivemos no dia 30 de novembro. É isso, pessoal, que eu gostaria de tratar com vocês nesse vídeo. Peço que você deixe o seu gostei, se inscreva no nosso canal e ative as notificações do sino para receber informações toda vez que eu publicar um vídeo novo. Tony Rodrigues, Além da Notícia.